Então, boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria hoje de palestras a professora Vera Lúcia Tomazella, da UFSCar. Então, como eu disse, a Vera é professora do Departamento de Estatística da UFSCar. Ela tem doutorado em Ciências da Computação e Matemática da Computação. Tem 2 pós-doutorados, um pela Universidade de Valência e outro pela Universidade de Manchester. Ela é membro eleita do International Statistical Institute e membro do Comitê de Educação do IBS. Suas áreas de interesse englobam análise de sobrevivência e confiabilidade, modelos de risco, análise de diagnósticos, inferência bayesiana, modelos não lineares, entre outras. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFRJ, agradecer muito a Vera por ter aceito o nosso convite para estar aqui compartilhando com a gente seu tempo, seu trabalho, suas experiências. Vera, muito obrigada. Bom, eu que agradeço aí o convite, Kelly. Para mim é sempre um prazer poder, como estava dizendo ainda há pouco, seria melhor se a gente pudesse estar presencial, mas como a gente não pode, a gente se ajeita, né? Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Para mim é sempre bom poder falar, como você falou, assim, várias coisas aí das minhas áreas de pesquisa, mas, assim, a minha linha fundamental aqui que eu mais trabalho é na área de análise de sobrevivência, né, e confiabilidade, tá? Então, a gente vai apresentar hoje esse trabalho, que ele foi desenvolvido junto com o Vinícius Casavara. O Vinícius hoje trabalha na Cedars-Sinai, lá em Los Angeles, Eduardo Bertoli, que trabalha no AC Camargo, e Ed Milani, que trabalha na Universidade Federal de Goiás, tá? Na UFG. Então, os dois aqui, o Eder e o Vinícius, eles foram meus alunos de mestrado, e depois de um bom tempo voltaram a trabalhar comigo de novo. Os bons filhos, sempre a casa volta, né? Então, nossa apresentação aqui, nós vamos falar um pouco da motivação, vamos mostrar a nossa abordagem, vamos mostrar a aplicação, que foi a motivação do trabalho, e algumas conclusões e referência, tá? Bom, esse aqui é o artigo que gerou essa palestra. E antes de eu começar propriamente dita a palestra, eu quero contar para vocês um pouquinho dessa história desse trabalho. Embora ele esteja aqui em 2019, mas esse trabalho, ele veio da dissertação do mestrado do Eder, que ele terminou em 2011. Tá? Então, vocês estão vendo que tem uma boa distância de 2011 até 2019. E isso aqui é interessante também para a gente ver que a pesquisa, ela não é obsoleta, né? Mas aquela coisa que você pesquisa e joga aqui de lado. Então, você sempre resgata e pode fazer coisa nova. O Eder, quando ele trabalhou exatamente com esse modelo de risco não proporcional com fragilidade. E quando a gente trabalhou na tese dele, na dissertação dele, a gente deixou algumas coisas de proposta futura. E nessa proposta futura, ficou quietinho lá, por quê? Porque o Eder foi fazer o doutorado em séries temporais. O Vinícius trabalhou com proporção de cura, modelo de cura, que a gente vai ver aqui, porque a parceria, e depois que ele terminou, ele foi fazer o doutorado dele lá no IMUSP, com o Antônio Carlos, e depois ele foi trabalhar no AC Camargo junto com esse profissional aqui, Eduardo Bertoli, tá? Que hoje ele ainda está lá no AC Camargo e o Vinícius mudou para Los Angeles. Bom, mas aí a parceria, ele veio de encontro justamente porque a gente precisava de um conjunto de dados que pudesse validar essa metodologia que a gente tinha proposto aqui na dissertação na dissertação do Eder. E o Vinícius, trabalhando no AC Camargo, ele teve, assim, diante de uma fábula de uma mina de ouro, dados não faltava para ele sempre nos procurava para dar uma ajuda para resolver o problema dele, e a gente procurava ele para resolver nossos problemas de modelagem. Quando a gente queria validar alguma modelagem, ele sempre conseguia dados.
Bom, então, e esse aqui, como ficou esse tempo todo, quando nós conseguimos publicar, eu até fiquei emocionada. Quase choro de emoção quando eu vi o artigo. Eu digo, olha, Éder e Vinícius, meus 2 filhos voltaram para trabalhar comigo e olha aqui o nosso produto, de 2019, tá? Então, eu vou contar um pouquinho sobre os dados primeiro para vocês, tá? E depois eu mostro a nossa metodologia, como foi que a gente aplicou, tá? Esse conjunto de dados, ele é sobre melanoma. Acho que vocês devem conhecer, né, que a melanoma é um tipo de câncer de pele, né, que aparece em qualquer parte do corpo. E é esses sinais, né, esses pontinhos que aparecem. Só que esse é considerado muito sério se não diagnosticado bem no início. E ele pode até causar metástase e pode até vir a morrer por causa do câncer. Então, é necessário que o prognóstico seja muito detectado no início do câncer para que possa ter um tratamento, tá? Então, né, quando a gente estava fazendo esse artigo, a gente fez uma pesquisa para saber como que estava essa questão do câncer aqui no Brasil, né? Então, a gente viu que em torno de 6 mil novos casos de melanoma foram identificados em 2018, tá? Então, de acordo com essa agência aqui internacional de pesquisa sobre câncer, esse número é em torno de 7 mil, tá? E se estima, né, que 2 mil pessoas morrem por ano por causa do melanoma. É muito, né? Bom, mas existe essa fundação, que a gente chama FOSP, né, Fundação Oncocentro de São Paulo. Ele é responsável por coordenar o registro de todos os hospitais de câncer do estado de São Paulo, tá? E foi de lá que a gente retirou a nossa base de dados para que a gente pudesse trabalhar, tá? Então, existe um total de 76 hospitais, né, que estão ativos, e a cada 3 meses ele é registrado lá no banco de dados. Então, tem muitos dados. Se quer trabalhar com dados de câncer, lá tem muitos dados, mas tem que ter a pessoa certa para poder entregar para a gente os dados que a gente precisa, tá? Então, nós pegamos aqui um estudo de uma corte retrospectiva de 2000 até 2014, mas com segmento até 2018, tá? Então, o paciente era diagnosticado com melanoma no estado de São Paulo, tá? E o evento de interesse para a gente era a morte por causa do câncer, tá? E aí nós tivemos um total de 7.166 pacientes, ó, sem a informação de qual hospital que ele era paciente. Era só a base de dados que só dizia que ele tinha o câncer, mas não dizia qual era o hospital onde que esse paciente foi detectado com câncer, tá? Então, morreram devido ao câncer, ó, 2.067 pacientes. Então, a meta aqui, o objetivo é ver qual é o impacto, o que é o tratamento aqui era a cirurgia, né, retirada daquele ponto, né, do câncer, né. Então, qual era o impacto da cirurgia sobre o tempo de sobrevivência dos pacientes que estavam detectados com aquele câncer, tá? E a gente queria estimar qual é a proporção de pacientes que ficaram curados depois que fizeram a cirurgia, tá? E também, além disso, a gente queria verificar se existia alguns fatores externos que não foram captados aqui pelos pesquisadores, se eles estavam influenciando ou não na morte desses pacientes, tá? Então, são muitos os detalhes que levou a gente a pegar esse conjunto de dados e tentar resolver qual o problema. O mais importante aqui é estimar essa proporção de cura para saber se essa cirurgia ele teve um efeito significativo ou não na vida desses pacientes. Bom, gente, qualquer coisa vocês podem interromper, tá? É que eu não estou olhando a cara, quando eu botei tela cheia, eu não olho a cara de ninguém, mas pode falar que eu minimizo o slide. Bom, então está aqui X1, a variável que representa a cirurgia, né? 0. Então, nós tivemos 859 que não fizeram a cirurgia e 6.307 que fizeram a cirurgia, tá? Então, o que a gente sabia?
O estágio clínico, né, da doença, né, que a gente chama estágio de 1 e 2, corresponde ao melanoma limitado na pele, né, o qual é associado com o melhor prognóstico, porque está no início, tá? Então, esses pacientes normalmente são tratados com a cirurgia, porque dependendo do estágio, a cirurgia não é mais aconselhável, tá? Então, quando é diagnosticado, gente, eu estou falando assim com bastante, eu não tenho conhecimento nada, a não sei o que foi passado para mim, tá? Eu vou falando pelo que foram nos contando a respeito da questão da doença, tá? Então, nós temos o estágio 1 e 2, o estágio 3 e o estágio 4, tá? E aí, cada um desses estágios é aconselhável um tipo de procedimento, tá? Então, o importante é que, se for detectado no início, nesse estágio 1 e 2 aqui, eles indicam a cirurgia e aí você vai avaliar esses pacientes pós-cirurgia, certo? Então, está aqui uma tabela descritiva, né? Onde a gente está vendo aqui, a gente está considerando morte, o paciente que morreu por causa do câncer, censurado o que morreu por qualquer outra causa que não o câncer, tá? Então, a observação máxima aqui foi aproximadamente de 18 anos, né, porque começou em 2000, né, e ele teve um segmento até 2018, tá? E aí a gente considerou. Agora, a primeira coisa que nós fizemos foi essa curva, né, essa função a gente chama função de sobrevivência, para essa variável cirurgia, tá? Então, a gente observa, olhando aqui, esse é o nosso primeiro insight, né, de como que está sendo o tratamento ou não, ele está sendo benéfico na sobrevida do paciente, tá? Então, a gente está vendo aqui que paciente tratado com a cirurgia tem melhor prognóstico como esperado, né, que é esse daqui, ó. Aqui, a sobrevida dele está acima desses que não tiveram a cirurgia, não tiveram o tratamento. Mas note que tanto faz a amarela como a azul, vocês enxergam que existe uma assíntota, né? Existe uma proporção aqui de sobreviventes dos que não tiveram a cirurgia, como também existe uma assíntota aqui dos que tiveram a cirurgia, tá? Então, nós temos dois grupos, e a gente quer saber qual é a proporção de sobreviventes nesse grupo e qual é a proporção de sobreviventes nesse grupo, os que tiveram a cirurgia e os que não tiveram a cirurgia, tá? Isso aqui que nós fomos investigar, tá? Então, como que a gente pode, quem sabe um pouquinho de análise de sobrevivência, sabe como é que a gente pode avaliar o efeito dessa cirurgia? Bom, o pessoal lá do AC Camargo, eles partem imediatamente com o modelo de Cox, modelo semiparamétrico de Cox. É a abordagem que o Vinícius teve muito trabalho em estar considerando novas metodologias para estudar situações onde que o modelo de Cox não resolvia, e aí ele tinha dois problemas. Mostrar que a nova metodologia, diferente do Cox, ele era tão melhor do que o modelo de Cox, e era difícil. Bom, mas a gente sabe qual que é a interpretação do modelo de Cox, quais são as vantagens e desvantagens, tá? Uma delas é que tem que ter aquela suposição de risco proporcional, ela tem que ser satisfeita, tá? Ele tem a razão de risco, né, entre dois indivíduos, não varia com o tempo. Então, a gente quer saber, será que esse conjunto de dados, ele vai satisfazer essa condição de proporcionalidade? Será que o modelo de Cox, ele é interessante, ele é razoável para poder resolver esse problema? Se vocês olharem para cá, para quem conhece um pouquinho de sobrevivência, ele sabe que uma função de sobrevivência usual, ele tem duas propriedades importantíssimas. Quando ele vai para o zero, ele vai para 1, e quando ele vai para o infinito, essa curva cai, né? Isso aqui vai para zero. E a gente, inclusive, chama de função de sobrevivência própria. E a gente não está vendo isso aqui. Então, o modelo de Cox, se a gente for plotar o gráfico da função de sobrevivência, ele tem que ter essa característica de que vai cair para o zero quando o t tende para infinito. Tá? Então, a gente já fica de cabelo em pé, dizendo, olha, eu acho que o Cox não vai se ajustar legal aqui.
e ele não tem como me dar essa proporção de sobreviventes aqui ao longo do tempo, tá? Então, vamos buscar essas outras metodologias que podem nos ajudar. Então, a gente sabe, ó, só coloquei aqui a suposição de risco proporcional, tá? A gente precisa que isso seja satisfeito para que a gente possa usar o modelo de Cox, tá? E ajustar. Existem vários métodos a gente verificar se está violando essa suposição de proporcionalidade, tá? Uma desses métodos é o resíduo de Schoenfeld, que vocês estão vendo aqui que a gente vai estar mostrando nesse artigo, tá? Então, primeiro a gente ajusta o modelo, verifica se esse resíduo está de acordo, está dentro do padrão. Se sair fora do padrão, pronto, a condição de risco proporcional não está satisfeita, tá? E a gente parte para outra modelagem. Então, foi o que nós fizemos, nós ajustamos o modelo de Cox, vimos o resíduo de Schoenfeld, e nós estamos verificando aqui que não existe um padrão, tá? Essa linha dentro dessa banda, ela tinha que manter um padrão de paralelidade com o eixo do X. Isso não está acontecendo. Então, a suposição é questionável aqui. A gente tem teste, existe outro método gráfico que a gente pode fazer também para essa questão, para resolver. E aí, a gente, quando viola essa suposição de proporcionalidade, a gente tem que buscar outras abordagens. Por exemplo, estratificação, né? Efeito quando muda, né, o parâmetro que mede o efeito das covariáveis varia com o tempo, quando a variável varia com o tempo, e alguma modelagem de risco não proporcional. Existe o modelo de testes acelerados, que todo mundo conhece, que ele sai fora, né, dessa suposição de normalidade, mas não é o que nós estamos propondo aqui. Nós estamos propondo trabalhar com uma modelagem de risco não proporcional adequada, tá? Então, nessa nossa abordagem, nós vamos considerar um modelo de risco não proporcional. Nessa mesma abordagem, ele tem condição de calcular os sobreviventes de longa duração. E, além de tudo, a gente consegue verificar a heterogeneidade de fatores que a gente não observa que pode causar heterogeneidade na população. Ou seja, nossa abordagem ela é capaz de captar todas essas situações aqui. Então, vamos ver. Qual que é a nossa abordagem? Bom, eu não sei se vocês conhecem, né, mas o Mackenzie, em 1996, ele propôs esse GTDL, né, Generalized Time Dependent Logistics, né, ele tem essa expressão aqui. Então, se vocês olharem o modelo de Cox, ele tem um lambda 0e elevado a linha beta, né, e o do modelo GTDL é dado por essa expressãozinha aqui. Se vocês quiserem verificar se a taxa de risco ele é constante ao longo do tempo, vocês já vão verificar aqui, ó, quando vocês pegam dois indivíduos diferentes, e essa parte aqui é constante, mas aqui está dependendo do tempo. Esse parâmetro aqui, ele tem uma interpretação interessante. Ele mede o efeito do tempo, tá? E o beta é a mesma coisa que a gente viu no Cox, ele mede o efeito das covariáveis, e esse lambda é um escalar, tá? A priori, a primeira proposta nem tinha esse lambda, depois ele propôs esse lambda. O Mackenzie ele tem trabalhado com essa modelagem desde 96, ele já tem várias abordagens. Ai, cadê meu? Várias abordagens considerando essa proposta, tá? E aí, então a gente já viu que tem essa condição de taxa de risco constante ao longo do tempo, ela não está satisfazendo, tá? Eu recomendo o trabalho do Mackenzie, mais precisamente o trabalho do Eder, que além da dissertação dele de mestrado, ele tem, acho que uns 2 artigos publicados com essa abordagem. Muito bem. Então, o modelo GTDL, ele não é nem um modelo de risco proporcional e nem tampouco um modelo de taxa acelerada, ele é um modelo de risco não proporcional. E ele tem uma particularidade, se a gente fizer se acontecer essa partezinha aqui, ó,
ela for próximo de 1, a gente fala que ele satisfaz a condição de risco proporcional, tá? Mas é melhor, então, a gente nem se preocupar se tem ou não tem o risco proporcional e já é direto utilizando ele. Quando essa condição vale, a estimativa do parâmetro de regressão, né, quando isso aqui vale, eles são o mesmo, tá? Para o modelo de Cox e para o modelo GTDL. Mas para isso tem que satisfazer essa condição, tá? Mas nem sempre isso ocorre. Muito bem. Aí a gente viu que essa taxa de falha para esse modelo, ele tem o alfa aqui, ele foi proposto, se vocês olharem bem aqui, ó, o alfa, cadê onde? Ele é o efeito do tempo e a ideia original dele é que ele fosse positivo, tá? Alfa maior que 0. Mas, quando a gente estava estudando, esse que foi o problema. A gente começou a estudar, a gente viu que poderia acontecer desse alfa ser negativo, tá? Mas, aí que a gente parou a nossa pesquisa, nós simplesmente aplicamos, consideramos o modelo de fragilidade e não fomos para essa vertente aqui, onde a gente observa que, ó, tinha hora que ele caía, né, quando o alfa for positivo, e tinha hora que ele se estabilizava, quando o alfa for negativo, tá? Então, isso daqui nos levou a entender que esse modelo ele tinha essa característica de risco de longa duração, tá? Muito bem. Então, eu volto com o nosso grafiquinho, né? Que é exatamente essa síntese que vocês estão vendo aqui, ó. Então, ele não está caindo para o 0 como deveria, quando o alfa for maior que 0. Então, o que a gente observa? A gente observa que, se esse alfa, ele for estimado negativo, ele vai poder captar essa proporção de sobreviventes de longa duração, tá? Então, é isso que a gente vê. Vocês sabem, para quem já é da área, que o modelo de longa duração, ele tem sido trabalhado por vários autores. O pioneiro aqui é o modelo de Davis e Cage, de 1956, a gente chama modelo de mistura padrão, tá? Então, tem muita pesquisa feita com essa abordagem, a gente chama esse P aqui é um valor que está entre 0 e 1, e a gente estima ele, e essa aqui é a função de sobrevivência usual, que é própria, tá? Então, isso aqui a gente chama que é uma função de sobrevivência imprópria, tá? Tem um modelo de não mistura, né, que é o que foi proposto por Yakovlev, em 1966. Aí, depois, em 2009, o Josemar Rodrigues e outros, eles propuseram uma unificação, onde deste modelo unificado aqui, essa abordagem unificada, eles conseguiram vários casos particulares, e em 2014, mais precisamente, um aluno meu de doutorado, o Ricardo Rocha, ele trabalhou com o modelo defeituoso, tá? Bom, então existem várias abordagens, e aonde que se encaixa o nosso modelo? Não é nenhum desses aqui, tá? Não é o modelo de mistura padrão, né, de Yakovlev, não é o do Josemar, não é o defeituoso do Ricardo, tá? Mas ele tem a propriedade de que ele consegue encontrar essa fração de cura. E essa fração de cura está entre 0 e 1, tá? Bom, como que é a nossa abordagem aqui? Então, qual que é a função de sobrevivência, considerando o nosso modelo GTDL? É dado por essa expressão, bem bonitinha aqui, tá? Lambda sobre alfa, aqui está o beta, né? Essa é a cara da função de sobrevivência. Bom, a gente já sabe, né, que se essa função de sobrevivência ela for própria, ou seja, quando o t tende para infinito no limite, isso aqui tem que ir para 0, mas não foi o que aconteceu aqui. Aí, na dissertação do Éder, ele já até fez essa conta e viu, né? Mas a gente não estudou, deixou lá, tá? Então, a gente viu que tem essa propriedade, ó, esse número aqui, ele está entre 0 e 1, tá certo? Mas isso só acontece se o alfa for negativo. Se o alfa, aí vocês, para quem não viu a abordagem de modelo defeituoso, será que isso é um modelo defeituoso? A gente não considera, tá? Porque a gente está vendo que essa propriedade está valendo aqui para quando eu tenho uma função de sobrevivência
sem nenhuma modificação, calculei a função de sobrevivência, só que eu fiz o A negativo. Quando o A negativo, ele tem essa característica aqui, ele tem uma proporçãozinha que eu vou chamar aqui, dado por essa expressão, que vai me estimar a proporção de sobreviventes. Vantagens. Eu não preciso, reparem que aqui, gente, tem várias propostas, mas todas essas propostas, eu tenho minha função de sobrevivência usual e tenho um P que eu acrescento aqui como modelo de mistura, como modelo de Arcolégio, a mesma coisa do Rodrigues, a mesma, ou do Rocha não, é outra abordagem. E aí vocês encontram, estima esse P. Aqui, não, tá? Aqui, eu vou deixar que os dados me digam se esse A é negativo ou positivo. Eu não vou falar nada para ele, tá? Eu pego o conjunto de dados e, se ele tiver essa característica aqui, eu já fico com o insight de que ele tem essa proporção de curados, tá? Mas aí eu vou verificar isso na prática, né? Então, reparem que esse Pzinho é dado por essa expressão. E eu não fiz nada, tá? Se o A for positivo, eu não tenho modelo de longa duração. Ou seja, essa assíntota não vai acontecer. E se o A for negativo, então, eu já sei que eu vou conseguir encontrar minha proporção de curados ou de longa duração, dado por essa expressão aqui. Simples, né? Bem tranquilo. Então, a vantagem desse modelo é justamente essa. Eu não adiciono absolutamente nada, eu não adiciono um parâmetro na minha modelagem para calcular a cura. Eu simplesmente deixo os dados me dizer se o alfa é negativo ou o alfa é positivo. Se for negativo, eu já sei que eu tenho aquela proporção. Se não for negativo, eu sei que eu tenho a curva indo para o zero e ela não capta aquela assíntota, tá? Esse aqui é interessante. Bom, então a gente já viu que nossa abordagem tem essa característica, tá? Agora, e se a gente sabe, né, a gente está trabalhando, né, com dados de câncer, e a gente sabe que existe um monte de fatores que podem influenciar na vida do indivíduo, mas que, por algum motivo, a gente não conseguiu captar, a gente não conseguiu medir, tá? Por exemplo, se o cara por exemplo, mora numa região que caiu uma bomba atômica e tem lá um fator ambiental, ou não sei se ele não sabe nada da família dele, então não sabe se na família tem alguém teve um problema, se tem o fator genético embutido. Ou, enfim, tem um monte de fatores que a gente acha que pode influenciar e que a gente não capta e por algum motivo ele não foi planejado e ele não está aqui na nossa modelagem, tá? Então, a modelagem de fragilidade, ele aparece aqui justamente para que a gente possa incluir, aqui nós estamos incluindo de forma multiplicativa, mas existe outra forma da gente incorporar a fragilidade de forma aditiva. Aqui a gente está incorporando aqui, então, se vocês observarem isso aqui, essa é a função de risco de base. O que é a função de risco de base? Bom, pode ser qualquer um modelo que vocês conhecem, exponencial, água, como pode ser o próprio modelo de Cox. Ele foi proposto com uma extensão, da forma multiplicativa, com uma extensão do modelo de Cox. Tá? Se a gente quiser saber qual é a função de sobrevivência não condicional, a gente encontra aqui o que a gente chama de uma transformada de Laplace, que virou, acho que na década de 90, mais ou menos, que a gente conseguiu descobrir que essa transformada de Laplace ela ajuda muitíssimo, né, a você encontrar essa sobrevivência marginal, porque você vai usar métodos de máxima verossimilhança, e você não quer a condicional, você quer não condicional, então você usa essa representação da transformada de Laplace, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas se vocês tiverem interesse. Bom, então como que vai ser nosso modelo de risco proporcional, ou nosso modelo de fragilidade? Olha lá, quem é o H0 de T? O GTDL. E o VI? É minha função, minha variável de fragilidade. E essa variável, gente, ela vai captar, ele foi proposto tanto para dados univariados como multivariados.
No caso univariado, ele mede essa heterogeneidade não observada, né, entre a população, dividida na mesma população. E no caso multivariado, ele mede também a dependência, tá? Aqui nós estamos com dados univariados, tá certo? Então, a gente incorporou essa modelagem. Esse aqui o Ed estudou na dissertação dele, tá? Então, esse é o modelo de fragilidade de ETBL. Agora, qual que é o problema aqui? Essa variável, ela é uma variável latente. A gente não observa. Então, se a gente não observa, a gente tem que atribuir uma distribuição de probabilidade para ela. Mas qual? Tá? A pioneira foi a gama. Tá? A gama foi uma das primeiras que apareceu na literatura, mas a justificativa de usar a gama era geralmente tinha fácil manipulação algébrica, e acho que desse tempo para cá, né, a gente já tem livros escritos, a gente não, tem colegas, né, que já tem livro, não tem. Mas a gente tem muita literatura onde a gente vem propondo diferentes abordagens para essa distribuição de probabilidade dessa variável de fragilidade, tá? Então, aqui, a gente verifica, né, que ele tem um efeito aqui no risco, né? Se VI for maior que 1, essa função cresce. Se for menor que 1, ele decresce. Se for igual a 1, a gente tem um modelo usual GTDL, tá? Então, aqui no nosso trabalho, nós trabalhamos com a gama, que é mais usual, nós consideramos também a Gaussiana inverso e a função Power Variance Function, PVF, que a gente chama, tá? Então, essa distribuição aqui foi proposta por Ruggieri, né? Esse aqui por Valpe, e assim por diante. Na minha tese de doutorado em 2003, a gente trabalhou com a gama e a Gaussiana inversa, e o Vinícius vem trabalhando com essa estável positiva, e tem bastante, o Jeremias com Vibon Sander. A gente tem proposto muitas novas formas para essa variável de fragilidade, tá? Muito bem. Então, a ideia como eu falei para vocês, é encontrar a função de sobrevivência não condicional. Então, usa a transformada de Laplace, tá? E quando a gente faz isso, né, outro detalhe aqui, a gama, se vocês olharem aquele livro do Wicken, né, ele tem várias distribuições, todos eles ele encontra a transformada de Laplace. E foi estudado aí por alguns autores que se a média dessa distribuição ela for 1, a gente não tem problema de identificabilidade. Então, a gente sempre procura uma parametrização que nos facilita a média 1, e aqui a variância, nesse caso aqui 1 sobre θ, a variância que mede a heterogeneidade é o θ, tá? Θ é a variância dessa variável de fragilidade. E aqui está a transformada de Laplace. E a função de sobrevivência não condicional é dada por essa expressãozinha aqui, ó, simples, tá? Aí a função de risco não condicional está aqui. O interessante é que quando você verifica a fração de cura, ou seja, quando o alfa for menor que 0, ele mantém aqui essa propriedade, ou seja, você encontra um valorzinho onde essa expressãozinha aqui é um valor que está entre 0 e 1, assim como o modelo GTDL. Então, o modelo GTDL de longa duração, quando o alfa for menor que 0, você tem uma proporção de curado, e a mesma coisa você tem com o modelo de fragilidade, que é dado por essa expressão. Olha que legal, né, gente? Então, o modelo é fantástico, certo? E aí, se você for trabalhar com a PVF, né, novamente a gente procurou uma parametrização onde a média é 1 e aqui a variância é θ, tá? E aí a transformada de Laplace é dada por essa expressão e a função de sobrevivência marginal ou não condicionada é dada por essa expressão, tá? A não condicional o risco é dada por essa, e novamente a gente tem a proporção de curado, tá? Bom, mais uma vez eu digo que os dados vão dizer isso para a gente, se o A é negativo, o A é positivo, tá? Então, todas as continhas estão feitas, tá? A gente tem alguns casos, essa aqui, ela é mais geral, né, essa PVF, né? Ele fala aqui que quando a gente teta esse θ, né, que vocês estão vendo aqui, esse θ, ele tende para 0, nós temos o GTDL. Quando o gama ele tende para 0, nós temos o modelo de fragilidade gama.
E quando gama é igual a 0,5, a gente tem um modelo de fragilidade de Gaussiana inversa. Então, ele é mais geral, ele tem vários casos particulares, tá? Então, em vez de a gente propor um modelo mais simples, a gente já pode propor e fazer uma seleção de modelos para verificar qual que dele, porque pode ser que seja realmente o PVF, mas pode ser algum desses casos particulares o mais interessante, tá? Muito bem. E aí, a gente foi pegar de novo, né, para diferentes grupos aqui, né, explotamos aqui as taxas de falhas, aqui a função de sobrevivência, então, a mesma coisa, ele mostra essa habilidade de acomodar essas diferentes formas aí, tá? Bom, inferência é igual, né? A gente vai usar o método de máxima verossemelhança, tá? Então, a gente vai explorar esse método, né, e estimar os parâmetros, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, por algum tratamento, se o efeito é bom, alguns pacientes serão curados. E a estimativa de alfa será menor que zero. E se não for bom, nós temos dois grupos, curado e não curado, tá? Então, duas subpopulações, tá? E aí, considerando isso, que a gente tem esses dois, e é o alfa que manda aqui na história, o alfa que manda, gente, tá? Então, se ele manda, olha só, a gente vai incorporar covariáveis nesse alfa, tá? Por quê? Porque tem covariáveis que a gente consegue captar que pode influenciar, e a gente vai ver. Pode ser a mesma que influencia lá os parâmetros que a gente coloca lá no E elevado a beta linha X, como pode ser diferente, tá? A gente, em geral, trabalha com os mesmos, tá? Então, é isso que a gente faz aqui. Aqui, a gente usa essa função de ligação aqui, porque ele pode ser tanto negativo como positivo. A gente só quer ver se as covariáveis ela tem um efeito, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó, e comumente, se o pesquisador tem conhecimento a priori sobre a variável que pode ser associada na cura, na taxa de cura, então você sugere e coloca exatamente essas covariáveis que você tem certeza que pode estar influenciando lá. Se você não tem esse feeling, pode colocar qualquer uma, tá? E aí a gente parte para a inferência, tá? Mesmo, a gente usa método de máxima verossemelhança, né? Está aqui, função de risco elevada a indicadores de censura, vezes a função de sobrevivência, tá? Então, aí a gente vai usar o método de máxima verossemelhança para estimar os parâmetros envolvidos nesse modelo. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Kelly? Pessoal, se quiserem também deixar a pergunta no chat, né? Eu posso passar para a Vera também. Tá, eu só chamei a atenção porque eu não estou enxergando ninguém, de repente eu estou falando tá sozinha. Não, a gente está aqui. De repente eu estou falando sozinha, né? Acontece muito isso, né? Você está lá no final do coisa de putz, né? E a gente não tem a comunicação, né? Eu já vi isso acontecer, mas... Exatamente, mas tudo bem. Então, gente, modelagem o quê? Então, nós temos um modelo GTDL com fragilidade de longa duração. Pode ser legal? Então, ele capta tudo isso. Ele capta a proporção de indivíduos curados, ele capta a heterogeneidade não observada que você não conseguiu captar, e ele tem essa propriedade de risco não. Propriedade não. Ele não precisa ter essa característica de risco proporcional. Ele é um modelo de risco não proporcional. Tá? Muito bem. A gente volta agora para o conjunto de dados de melanoma de câncer de dados, tá? Ou de câncer de melanoma. Então, 7.166 indivíduos, tá? Estudado aqui de 2000 a 2014 e seguido aqui até 2018, tá? Tô voltando tudo de lá, né? Então, o que nós fizemos? Nós ajustamos o modelo GTDL, tá? E o modelo GTDL com a variável de fragilidade PVF, tá? A gente fez com outros, mas aqui a gente está chamando a atenção dessa daqui, porque tem vários casos particulares, tá? Bom, aqui nessa tabela a gente mostra o modelo GTDL e o modelo GTDL com fragilidade. Então, observe aqui, gente, o θ, olha o θ. θ, que mede a variabilidade não observada, 1,03.
Então, a gente observa que esse valor aqui, ele é significativo. Existe um razoável grau de heterogeneidade e é outro detalhe, ó, a gente observou também o AIC, né, a gente viu que a gente estava optando por esse modelo com fragilidade. O que acontece é que se a gente não usar esse modelo com fragilidade, a gente pode estar fazendo uma inferência aí não real, né? A gente acha que com a captação dessa heterogeneidade que pode ser causada por esses fatores que não observa, a nossa inferência fica mais palpável, né? E aí nós temos o gama, né? Se você lembrar lá, o gama é próximo de zero, o qual indica que é o modelo GTDL gama, né? Que é esse bem aqui que eu falei para vocês. Cadê? Ó, se ele é próximo de 0,5, aí, ó, próximo de zero, a gente diz que é o modelo de fragilidade gama. Está dizendo isso, está 0,02. Então, a gente acha que é muito próximo de zero e pode indicar que o gama seja mais adequado. Aqui, a gente estimou, vamos passar para o outro. A gente estimou o alfa, né, o alfa zero, né? Ó, reparem que deu negativo. É o grupo que não fizeram cirurgia. E o grupo que fizeram cirurgia deu negativo também. Tá? Então, a gente tem aqui um indicativo de que tem uma proporção de curados, uma proporção de indivíduos que sobreviveram nesse período de 18 anos, né? E meio, tá? Então, repare que aqui seria o P0 e o P1, que eu estou colocando aqui, é exatamente a proporção de curados para o elemento, para o grupo que não fizeram a cirurgia e a proporção de curados para os que fizeram a cirurgia. Então, se vocês observam, vamos olhar o vermelho aqui, que se vocês observarem, a proporção dos que fizeram cirurgia, ele é maior, tem mais curado do que os que não, mais captou. Tá certo, gente? Então, aqui com a fragilidade gama, né, a gente, como está dizendo que o gama é próximo de zero, então a gente está usando a fragilidade gama para calcular nosso P0, nosso P1, tá? E nossa fragilidade, tá? Então, está aqui nossos resultados. Então, assim, a gente fez teste, né, para verificar, né, se realmente esse valorzinho aí, ele é significativo, né, essa heterogeneidade não observada, a gente conseguiu verificar que ele era significativo. Fizemos aqui a curva, né, de caplamento. Então, observe aqui que o vermelho é a fragilidade GTDL, o vermelho é o GTDL e o verde é o GTDL com fragilidade. Então, para o grupo, o pontilhadinho aqui, ó, pontilhadinho é o grupo de cirurgia e o mais espaçadinho aqui é o grupo de não cirurgia. Então, a gente observa aqui, né, que nesse grupo aqui de não cirurgia, que não fizeram cirurgia, o GTDL com fragilidade, ele está se ajustando melhor, tá? Aqui eles deram em cima, um pertinho do outro, então tanto faz, tá? Aqui está as funções de risco, certo? Bom, então, o que a gente conclui o que é mais bonito, gente, mais interessante, é que nós conseguimos que a nossa modelagem captasse exatamente o que... Porque quando a gente pegou esse Kaplan-Meier aqui, a gente não tinha ideia da modelagem. Esse aqui, ó. Nós fizemos um Kaplan-Meier. Tá? E aí, se vocês... Não botei ele, mas essa curva azul e amarela são essas que estão aqui. Tá? São essas que estão aqui, ó. Grupo de cirurgia e grupo de não cirurgia. Tá? Então, a gente viu que nossa modelagem, ela captou perfeitamente a proporção de curado, e o mais interessante ainda, eu sou apaixonada por esse artigo, gente, por isso que eu falo, é mais interessante, e que eu não precisei dizer para os dados se ele tinha cura ou não tinha cura. Eu simplesmente deixei ele estimar meus parâmetros. E ele estimou, aqui, embora o alfa 1 seja positivo, na hora que eu somei aqui, ele deu negativo, tá? Então, ele estimou negativo. Se ele estimou negativo, pronto. Os meus dois grupos têm indicação de cura. E aí,
eu consigo, através da minha modelagem, encontrar essa proporção de cura, porque o alfa dá negativo. Certo, gente? E essa que é interessante. Então, nós consideramos aqui o modelo GTDL, com fragilidade PVF, né, com dados censurados à direita, né, com existência potencial de sobrevivente longo tempo. Porque quando nós fizemos a nossa curva de Kaplan-Meier lá, a gente viu que tinha essa indicação, mas a gente deixou os dados dizerem. Como não existia a condição de a proporcionalidade, nós ajustamos o GTDL. Tá? A inclusão da termo de fragilidade na função E e hábil, né, para quantificar essa heterogeneidade não observada através desse parâmetro 30. E uma vantagem do modelo sobre as outras alternativas é não fazer suposição da taxa de cura. Tá? Então, isso faz com que o modelo seja flexível e seja um concorrente para os modelos aí da literatura usuais. Tá? A gente fez esse estudo de simulação, tá? Esse é o artigo, né, tá aqui, tá? Essa é a nossa referência. O Éder tem outras referências aí. E muito obrigada, gente. Vera, muito obrigada pela sua exposição e por compartilhar seu trabalho. Realmente é sempre fascinante ver, né, metodologias sendo criadas para resolver problemas reais, né? Então, e eu acho que é um desafio, né? E aí eu acho que tudo casou perfeito, né? Eu não sou muito da área, quer dizer, não sou nada da área de análise de sobrevivência, então... E não é um tema tão habitual no nosso ciclo de palestras, então é bem legal porque o pessoal vê também a diversidade, né? Outras possibilidades de projeto, enfim. Exatamente, está convidada a Kelly, pode. Bacana. Venha para o grupo de sobrevivência, né? Mas o mais interessante, a gente fica empolgado quando a gente consegue resolver algum problema. A gente resolve. Não, o interessante é que, bom, reparem que o Vinícius estava dentro de um hospital, né, Guacê Camargo, e ele estava com um desafio, mostrar uma metodologia nova, né, que estava dizendo tudo o que precisava e não era COX, que eles conheciam. Então, era um desafio. Ele teve... esse pesquisador, o Bertollet, ele embarcou mesmo na nossa pesquisa e foi bem receptível. Mas, em geral, eles não são, né? Por quê? Porque estão acostumados, é igual usar o TST, né? Vamos usar o TST, vamos usar... É verdade. Então, é um desafio mostrar a modelagem nova. Então, eu gostaria de saber se alguém da plateia tem alguma pergunta para a Vera. Mais que uma pergunta, eu queria agradecer a Vera, em nome do programa de pós-graduação em estatística, pela sua palestra, e agradecer também a todos os assistentes, né? Teu tema é bastante interesse. Eu também não sou da área, confesso, e além disso, bayesiano, né? Então, eu também sou bayesiana, Carlos, não se preocupe, não. Eu e o Éder trabalhamos com essa modelagem bayesiana também, viu? Então, parabéns pela apresentação e, sobretudo, né, que eu acho que não existe coisa melhor que ver que os filhos... não ia dizer putativos, mas não é a palavra exata. Os filhos acadêmicos conseguem publicar um trabalho que tem sido desenvolvido. Não existe coisa nem satisfação melhor. Nossa, a gente fica empolgadíssimo, né? Eu falo que esse daí é meus olhos, assim, eu fico emocionada quando eu falo, até porque ele estava lá em stand-by, e aí de repente vem o Éder, que lá de séries temporais, o Vinícius lá de Onda Letras também lá com coisa, de repente, professora, vamos voltar naquele trabalho? Vamos. Aí virou, que bonito. Então, obrigado, Vera, pela tua apresentação, tá? Eu que agradeço, viu? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Enquanto o pessoal está aí pensando, eu ia justamente perguntar qual a dificuldade, ou se é realmente viável, né, fazer inferência bayesiana para esse tipo de modelo, se vocês já tinham pensado nisso.
Já. Você já É respondeu. viável, viu? O Éder, na dissertação de mestrado dele, ele trabalhou com Bayesiano. Esse modelo, exatamente esse aqui, nós não trabalhamos, mas a gente está com essa intenção, tá? Carlos, e já faço propaganda do EBEB, viu? Ano que vem. Aí eu na comissão organizadora. Ah, que bom, que bom. Que ótimo. Eu tenho mais uma pergunta, Vera. Você pode botar no seu slide onde você coloca aquela possibilidade do uso de covariáveis para o alfa, que é a chave, né, Esse aqui. É um ponto importante. Vocês usaram essas covariáveis? Usamos, no caso, a cirurgia, né? A covariável que nós usamos aqui foi a cirurgia. Ah, tá, entendi. Ela que foi a covariável importante. Qualquer outra, de quantas a gente quiser, tá? Certo. No caso, então, eu poderia incluir a cirurgia e mais outras também, né? Isso. No caso, tem estadiamento, tem várias covariáveis que você realmente tem, peso, idade, tem várias coisas que você pode estar incorporando. No caso, a gente focou na cirurgia, né? Se a cirurgia tinha efeito, sim. Né? Nos seus grupos. Entendi. Eu não tinha pego que a cirurgia entrava aí nessa covariável. Ela é a observada, né? O resto, outra não observada. Porque a fragilidade é como se fosse um efeito aleatório. Como se fosse, não. Ele é um efeito aleatório. Tudo que você não observa, você joga nele. Quando você tem um modelo de regressão, né? O alfa mais beta x mais um E, o E é tudo que não presta, quer dizer, não presta, tudo que é resíduo você joga lá. Mesma coisa, tudo que você não observa, você joga. Eu posso ajustar meu modelo sem nenhuma covariável observada. Só que daí eu teria, o interessante, não fizemos isso, é de encontrar fragilidade individual, sabe? Porque a gente imagina, porque também a gente tinha muitos, né? Muitos indivíduos. A gente imagina que cada indivíduo, ele tem sua fragilidade diferente, né? Mesmo ele tendo o mesmo peso, a mesma altura, a mesma idade, né? Mas ele está com a mesma doença. Mas às vezes a gente diz assim, por que fulano morreu, se submeteu à cirurgia e conseguiu morrer e o outro não? Entenda mesmo? Porque cada um tem a sua fragilidade diferente. E a ideia do modelo de fragilidade é você captar essa fragilidade individual de cada um. É diferente. Faz todo sentido. E vocês têm o código? Vocês têm liberado o código? Legal. Tudo direitinho. Beleza. Pessoal, alguma pergunta aí? Se ninguém tem mais perguntas, Vera, eu gostaria de te agradecer mais uma vez aí por ter aceito o convite. Eu acho que tem alunos na nossa pós-graduação, recentemente conversei com um aluno que estava interessado em trabalhar análise de sobrevivência, então provavelmente eu vou começar a ler seus trabalhos também para aprender um pouquinho, porque talvez seja um aluno, inclusive, que trabalhe comigo, então vou precisar aprender um pouquinho de análise de sobrevivência. Estamos aí à disposição. Eu que agradeço muito aí o convite, toda essa plateia aí linda aí que está me escutando, né? Mesmo alguns não sendo da área, isso é legal, né? Conhecimento. O Carlos, tudo bem? Carlos Alberto, né? Conhecimento a gente fala que nunca é demais. Eu falo para meus alunos, eu não sou da área, mas conhecimento não está se comprando, está se tendo, é tudo de graça. Então, vamos aproveitar. É isso aí. Então, muito obrigada, Vera, mais uma vez aí por ter compartilhado com a gente seu trabalho. Tem aí parabéns no chat para você, parabéns pelo trabalho. Enfim, muito obrigada. Foi uma tarde muito agradável. Eu que agradeço. Estou aqui sempre à disposição quando vocês precisarem fazer esses intercâmbios. E aí vamos que vamos, gente. Isso vamos continuar. Aí. Isso é que nos move, né? Esse companheirismo, essa alegria. É isso aí. Eu tento, mesmo distante, mostrar isso. Não, com certeza. Transmitiu muito bem. Tá, jóia, então, gente. Beijo a todos. Muito obrigada. Tchau. Um beijo. Se cuidem. Tchau, pessoal. Boa tarde.